Obrigado, pastor. A paz do Senhor, igreja. Amém. Como a pastora Kézia falou, acabei de chegar do Brasil e, como todos que têm experiência de passar um tempo aqui no Brasil, sabe que a gente volta renovado, energizado, né? A gente volta cheio de vontade, no meu caso, do pregador, de pregar, de ensinar, de falar de Deus. Até de trabalhar no físico também, chega todo cheio de energia, né? Parece que a gente tem uns 30 Red Bull por dia, cada manhã. Mas o bom é que a gente se sente renovado em Deus. De alguma maneira, o nosso corpo físico está diretamente ligado ao nosso corpo espiritual. E isso nos faz ser melhor, nos faz entender melhor. O que eu sinto sempre que chego de volta é que outra parte, no caso do neurônio, em meu cérebro foi visitado por Deus e ele colocou coisas novas. É assim que eu me sinto. Amém? Amém. Eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Efésios, no capítulo 6. E é justamente essa introdução que eu quero trazer hoje. Seja bem-vinda, guerreira. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ler Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 em diante. Eu quero, mais uma vez, antes de ministrar, agradecer a visita de quem está nos visitando pela primeira vez. Eu quero reforçar o que a pastora Kézia já falou. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E ela disse, a casa do Senhor é a casa do nosso Pai. Aqui nós damos plena liberdade em Deus para que o Espírito Santo possa fluir sobre a vida de vocês. Eu quero declarar uma coisa de antemão, ainda que vocês não gostem da igreja, não gostem dos pastores, não gostem da pregação, não gostem do louvor, quero dizer uma coisa, nós decretamos na vida de vocês prosperidade física e espiritual. Que em tudo que vocês intentarem fazer, que Deus abençoe, que seja para a honra e glória dele e para o crescimento de vocês, para que vocês hoje recebam de Deus aqui um outro entendimento sobre Deus. É isso que eu declaro na sua vida, de vocês. Amém? Amém. Então, o capítulo 6 da carta aos Efésios, que diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade e vestido com a couraça da justiça. Calçai-vos os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Senhor, a tua palavra foi lida. E nós sabemos que quando abrimos a tua palavra, a Bíblia, lemos algo excepcional, algo miraculoso, algo que não podemos ver com nossos olhos, mas sentir com as nossas vidas, acontece. Senhor, nós queremos te pedir hoje que teu Espírito Santo possa pairar sobre este local, possa vir em cada vida aqui representada e trazer, ó Deus, uma visão completa do reino espiritual. Não só das coisas que necessitamos e lutamos aqui na terra, mas em especial, abre o entendimento de cada um sobre o que existe atrás das cortinas da vida.
É em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço pela resposta e mais uma vez pela vida de cada visitante e cada membro desta igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. A primeira vez que eu entrei num avião, em 1973, 72, por aí. Eu entrei num avião para ir para uma cidade na Bahia chamada Bom Jesus da Lapa. E não foi um avião de passeio, foi um avião de guerra. Esses, é chamado B-10, que tinha aqui nos Estados Unidos no tempo da guerra, em que os Estados Unidos, após a guerra, nos anos, lá no início dos anos 50, depois da guerra de 44, 45, nos anos 50, 55, o exército americano começou a vender todo o maquinário, todas as armas de guerra, porque eles não tinham mais utilidade para isso. E uma das coisas mais vendidas foi esse avião, o DC-10, o pequeno, não o grande, o pequeno, que cabiam cerca de 60 pessoas no máximo, e o banco não era um banco confortável, uma cadeira, era um banco de ferro, porque era um avião de soldados. E não era nada confortável. Eu me lembro que eu era pequeno e eu me lembro que eu deitei no colo da minha tia e dormi durante 2 horas e meia de viagem até chegar nessa cidade. Hoje o avião faz cerca de meio, subiu de Salvador, já desceu, são 20 minutos no máximo. Mas a minha impressão, quando eu vi aquele avião subindo, que eu vi lá de cima, nas nuvens, e olhei para baixo, eu tive uma nova visão da terra, eu tive uma nova visão do chão, eu tive uma nova visão de Salvador, da Baía de Todos os Santos, ali tem um mar, só que hoje eu digo que é Baía de um santo só, Jesus, mas é chamado Baía de Todos os Santos. E eu pude ver de outra maneira, com os meus olhos, a terra, do alto. Esse livro de Efésios, ele, principalmente no capítulo 6, ele nos dá essa visão de quando nós subimos além daquilo que vivemos aqui na Terra. Ele mostra, na verdade, o que nós não podemos enxergar quando estamos com somente a nossa mente, nossos pés, os nossos pensamentos na Terra. A gente tem aqui também no capítulo 6, a parte que não lemos, que é do versículo 1 até o versículo 9, em que Paulo ele está ensinando a igreja, e eu digo isso aqui não só para a igreja local desta época, como o dia de hoje, mas para todo o ser humano na terra, porque nós somos seres sociáveis. Dizendo isso, nós temos parâmetros, nós temos linhas de respeito, nós temos leis que nos fazem andar em harmonia, ou deveria andarmos em harmonia, deveríamos respeitar os limites, deveríamos respeitar os líderes, deveríamos respeitar os presidentes, os prefeitos, como também no versículo 9 fala que esses líderes, esses governadores, esses prefeitos, também deveriam respeitar os seus súditos ou membros ou habitantes do local. E é interessante como também no versículo 1, no versículo 2, e 2 e 3, fala também do mandamento de respeitar o pai e a mãe, fala também de adorarmos e respeitarmos a Deus, o único Deus verdadeiramente existente, e só Ele amar. O amar, que eu quero dizer, é a devoção a um Deus, somente a Ele, porque Ele disse: eu sou o único Deus verdadeiramente existente, e fora de mim não há Deus. É isso que a Bíblia diz, que Deus declara na Bíblia. O versículo 4 é interessante como ele fala, olha o que eu estou dizendo, é verdadeiro. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina, a demonstração do Senhor. Ou seja, ensinar o filho a respeitar. A outra passagem, em começo de Deuteronômio, que se for necessário usar a vara da correção. O Paulo também cita isso, e a vara da correção é uma palmadinha, no meu tempo, eu estou falando hoje por causa do dia de hoje, mas no meu tempo não era palmadinha, os mais velhos sabem que era na palmadona, era no cinto, era no chicotezinho, não para rasgar, matar, tirar sangue, não para isso, mas para fazer ser entendido o que é a lei. E eu não estou provocando aqui violência, eu estou dizendo que a Bíblia diz que nós devemos admoestar e falar aos nossos filhos, educá-los nos caminhos de uma sociedade correta, nos caminhos do Senhor. Mas quando Paulo, do versículo 1 ao versículo 9, ele
ensina como uma sociedade deve viver com relação a, novamente, líderes, habitantes, família. Ele começa no versículo 9 ao versículo 10. No versículo 10, ele toma esse impulso e vai para o alto para ensinar o que aqui embaixo, o que não está escrito nos versículos de 1 a 9. Ele está ensinando uma coisa. Por exemplo, se caso eu devia ter feito isso, tivesse uma cortina aqui, e eu tivesse colocado atrás da cortina alguns objetos, e estivesse falando de vocês, a vocês algum objeto, você não saberia o que é, eu abriria a cortina, e agora vocês veriam o que estariam atrás da cortina. É isso que o versículo 10 fala. Ele fala assim, olha o que nós lemos aqui. Quanto ao mais, ele ensinou até o versículo 9 a respeito da sociedade, mas ele fala agora eu vou além disso aí, agora eu vou lá para cima. Quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ele está ensinando como aquele que está na igreja, aquele que agora tem um entendimento espiritual, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que quer viver uma vida segundo a vontade de Deus, é totalmente diferente de viver na terra como um trabalhador, como pai, como mãe, inclui, mas é diferente. É uma outra fase. Jesus, quando estava na terra, ele várias vezes falava com aqueles que estavam com ele, os discípulos, ele usou um barco para dizer, vamos pegar esse barco e vamos para o outro lado, porque do outro lado há uma outra coisa que eu quero ensinar a vocês. Por várias vezes Jesus falava através da montanha, ele subia a montanha, e lá na montanha houve uma vez que ele transfigurou-se, ou ele viu os discípulos que estavam lá atrás, viram Jesus e aqueles que já haviam morrido há um tempo atrás, aqueles 2 sacerdotes que estavam com ele, Deus permitiu que eles aparecessem, não que Deus permita que os mortos voltem, isso não é bíblico, mas nesse momento, Deus disse, olha, eu vou lhe mostrar o outro lado. Ele mostrou 2 pessoas que seriam testemunha ali para ele. Mas para quem Paulo está falando do versículo 10 em diante? Ele está falando para aqueles que está escrito no livro de João 1,12. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele veio para todos o que o recebessem. Na verdade, ele veio para os seus, ele veio para o povo judeu rejeitou a ele, dizendo que ele não era o Salvador, dizendo que Jesus era uma pessoa comum, dizendo que Jesus era um profeta, que era uma pessoa de bem, mas ele não era filho de Deus. Mas a Bíblia diz que todos que acreditaram que Jesus era o Filho de Deus, olha o que está escrito, ele deu-lhes o quê? O poder, não foi a vantagem, foi o poder. Existe poder em ser filho de Deus, existe poder em ser crente, algo que a gente que está na terra não vai entender. Mas nós, quando lemos do 10 em diante, nós vamos estar lá em cima, e agora que você que está aqui vai entender. Olha, o que diz que ser filho de Deus não é essa visão que você vê aqui agora. É algo maior. É algo tremendo. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que o amam. Deus trabalhar para os que o amam. Olha, o mundo não ama Jesus. O mundo não ama a Bíblia, não ama a igreja. O mundo ama aquilo que ele pode ver do nível de baixo. E, assim, eu não vou dizer nem que é culpa deles, mas há uma oportunidade para todo ser humano de um dia conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. E serem transformados, terem o poder de serem feitos filhos de Deus. Existe vantagem de ser crente? Muitas, ou melhor, todas. A Bíblia diz no Salmo 8, em que o salmista fala, ó Senhor, Senhor nosso, quão grande é o teu nome em toda a terra. Ele engrandece Deus, ele fala até que a terra não contém, não pode segurar a Deus, porque Deus fez todo o universo, mas Deus escolheu a terra para nos colocar aqui, e até agora não existe uma prova concreta de que exista outros seres em outro lugar. Existem coisas que até eu acredito, eu até, entre aspas, não gosto de falar isso em público, mas eu já vi, mas eu não sei se foi algo espiritual, não sei se foi demônio, se foi um anjo, ou se foi seres extraterrestres. Então eu coloco fecho essa parte aqui, não estou falando disso. Eu estou falando que Deus, ele nos escolheu para revelar essas coisas que estão na Bíblia. Olha, muita gente lê o que está na Bíblia, mas não consegue entender. Mas no Salmo ele fala assim, o Senhor é um Deus tão tremendo, o Senhor criou todas as coisas,
O Senhor está lá no céu, no alto do mais alto, céu sublime. E o Senhor também olha para nós e nos colocou um pouco abaixo de si mesmo. Olha o poder de ser crente. Nós estamos aqui, nós temos 2 olhos, como qualquer pessoa tem. Nós temos 2 pernas. Nós podemos cheirar, nós podemos beliscar, nós podemos comer. Tudo é igual. Nós ficamos doentes, nós morremos também como crentes, igreja. Entenda isso, igreja. Mas existe uma coisa que ele diz, a minha palavra, o poder que está em mim, Jesus disse, eu coloco na igreja. Mas também nós temos uma coisa que o mundo não entende, usa, fala, mas não entende. Eu falo isso para a igreja, para que você se fortaleça no Senhor, porque ele diz, no mais fortalecei-vos no Senhor. Por isso estou falando tudo isso. Tem uma coisa, a Bíblia diz que nós temos um inimigo. E aí é que para muita gente não aceita a nossa maneira de viver, porque nós repreendemos, porque nós falamos. Mas se nós somos crentes, nós somos filhos de Deus, somos transformados pelo poder de Deus de ser filho de Deus, nós temos que entender que a Bíblia diz que nós temos um inimigo. E esse inimigo faz tudo para que tudo que se fala no púlpito de uma igreja, tudo que se canta no louvor a respeito de Deus, tudo que é ensinado nos estudos bíblicos, possa aparecer para essas pessoas como coisas que não são verdadeiras. É história da carochinha. Olha, eu me lembro de uma história de um homem nos anos, final dos anos 60, de 70, ele era um dos homens mais ricos de todo mundo, e ele era um antideus. Ele fazia tudo para provar que a Bíblia era uma farsa. E na sua condição financeira, ele contratou os melhores arqueólogos da época, e ele partiu com uma Bíblia na mão, desde o início, onde se dizia ter sido, a Bíblia diz ter sido o Éden, e hoje não se vê nada lá, porque a Bíblia diz que está escondido. E ele percorreu principalmente todo o caminho que o povo de Deus percorreu no deserto. E ele também foi ali nas muralhas de Jericó, a cidade lá existe, está lá mostrando que existe a cidade. Ele percorreu os caminhos que o povo de Deus se escondeu, lutou, venceu, perdeu. Ele percorreu os caminhos, os palácios onde foram construídos na época de Davi, de Salomão. Ele percorreu as bibliotecas dos países locais e para descobrir o que havia passado nos tempos antigos, estão registradas as bibliotecas. E ele percorreu tudo, foi em Jerusalém, aonde disse ter nascido Jesus, ele percorreu aonde estava ali o Gólgota, aonde Jesus foi crucificado, ele percorreu o local que Jesus foi sepultado, a pedra, ele percorreu tudo na intuição de escrever um livro e dizer que a Bíblia é uma farsa. Ao final de 5 anos, ele escreveu finalmente o livro. E o título do livro é conhecido até hoje. E a Bíblia tinha razão. Existem pessoas que querem provar ou colocar em nós, ou para aqueles que estão buscando uma vida em Deus, de que Deus não existe, de que Deus é uma farsa. Aquele homem chamado Nietzsche, em que ele, nos tempos passados, ele queria provar e ele era contra também Deus. E ele saía daquela escola e ele fazia questão de escrever na parede, mundo sabe dessa história, Deus não existe, Deus morreu. E ele ia aos discípulos, às pessoas que estudavam a Bíblia, que faziam cultos escondidos, porque não era muito permitido naquele tempo. E ele ia lá para desfazer do estudo dos cultos. Um belo tempo, esse Nietzsche, ele contraiu uma doença e ele morreu. Na manhã seguinte, passaram pelo aquele muro em que ele escrevia Deus morreu, Deus não existe. Estava escrito lá, os discípulos do Senhor escreveu lá, Nietzsche morreu. Mas o Senhor está vivo. Existem muitas maneiras, existem muitas citações a respeito, igual a esta, em que pessoas tentaram desfazer do poder, da vontade, da soberania de Deus, da existência de Deus,
e eles acabaram entrando em situações difíceis. Eu queria exemplificar uma passagem dessa na Bíblia. Em 2 Crônicas, no capítulo 32, Crônicas 32, eu marquei, desmarquei, tá aqui. Eu preciso ler para você, para quem nunca leu essa parte, entenda como que o mundo faz desde o passado até hoje para desfazer de Deus e do seu povo. O texto está em 2 Crônica 32, a partir do 9, diz assim: depois disto, enquanto Senecaribe, rei da Síria, a Síria era o povo que lutava contra o povo de Deus, contra os judeus. Com todo o seu exército sitiava Laquis, enviou a seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém. Laquis é a cidade onde estava o profeta, onde estava o povo de Deus. Assim disse, ele mandou uma carta dizendo: assim disse Senecaribe, rei da Síria. Ele fala com o povo de Deus: em quem confiais vós para vos deixares sitiar ou morar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias, o profeta de Deus, para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus atos e seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos postareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que ele dizendo, né? Eu e os meus pais fizemos todos os povos da terra? Acaso não puderam de qualquer maneira os deuses das nações, daquelas terras, livrar os seus países das minhas mãos? Ele está dizendo que nunca nenhum país ficou livre da guerra com ele. Versículo 15. Agora, pois, não vos engane, Ezequias. Não vos incite assim, nem lhe des crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto ao menos os poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. É muito atrevimento. Versículo 16. Os seus servos falarão ainda mais contra o Senhor e Deus contra Ezequias e o seu povo. Versículo 17. Senecaribe escreveu também cartas para blasfemar de Deus, o Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das outras terras não conseguiram livrar o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Versículo 18. Clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Deixa eu explicar esse 18 aqui. O próprio povo inimigo, o povo de Senecaribe, eles foram para os muros de Jerusalém. Jerusalém é cercada de muro desde o início. E eles subiram no muro e, na linguagem do povo de Deus, eles amaldiçoavam a Deus e amaldiçoavam o povo. Na língua do povo de Deus. Eles se esforçaram, se não sabiam, eles aprenderam a falar a língua só para desfazer do povo de Deus. 19. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Ele disse assim: o seu Deus é obra das mãos dos homens. A Bíblia foi feita por mão de homem. Deus não tem nada a ver com a Bíblia. É isso que ele estava dizendo. Agora, eu gosto quando existe o porém, todavia, contudo, então, isso quer dizer que Deus vai entrar em ação. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa do seu Deus. Os seus próprios filhos ali o mataram. Isso não aconteceu hoje, não. Isso aconteceu muitos anos atrás. Mas isso vem acontecendo todos os dias. A igreja, ela é colocada em uma situação de mentira. As pessoas inventam, constroem ou aumentam notícias que acontecem entre o povo de Deus. A verdade é que nós não somos perfeitos. Nós somos seres humanos, temos as nossas falhas. Mas o Deus a quem servimos, ele é o único Deus verdadeiramente existente. Nele não há pecado nem mancha alguma. Ele não mente. Nele não há sombra de variação.
Ele é o único Deus que diz e acontece. Ele, quando usa uma pessoa para falar, para fazer uma coisa, não há quem possa impedir as obras das mãos de Deus. A intenção da palavra de Deus não é só trazer temor, não é medo, é temor. É trazer conhecimento, é você ir para uma visão maior e entender que a Bíblia foi feita pelo Espírito de Deus usando os seres humanos. Irmãos, mesmo que nós, igreja, vocês aqui, a gente parasse para fazer uma coisa memorial para Deus, em termos de objeto e de ação, se não houver aprovação ou plano de Deus nisso, é em vão. Mas quando nós nos juntamos e confessamos o que cantamos aqui, me perdoe por não ter cantado de coração, me perdoe por não ter vindo à igreja de coração, de não ter dado oferta ao dízimo com alegria, me perdoe por não fazer a tua vontade, me perdoe por não obedecer às leis que o Senhor coloca para vivermos como seres sociais dentro das nossas casas, dentro da nossa cidade. Mas quando nós nos arrependemos diante do Senhor, a Bíblia diz que Deus olha dos altos do céu do seu trono, Ele vem, nos visita, sara, conserta, cura, limpa, abençoa, prospera os servos que o amam e que o temem. Aleluias. Versículo 22, assim livrou o Senhor Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senecaribe, rei da Síria, das mãos de todos os inimigos. Ele deu paz por todos os lados. Eu me lembro da história de um missionário que ainda conheço hoje, e que nos anos 70, ele costumava ir para todos os países. Ele foi para a África, se não me engano foi Zâmbia. E a história é que a maioria das pessoas que iam fazer missão lá, de alguma maneira, eles eram mortos ou eles eram expulsos, porque o país estava em guerra civil. Então, para eles, qualquer pessoa branca ou qualquer pessoa estranha para eles era inimigo. Porque havia uma guerra, no passado, a guerra dos ingleses com o povo local. Então, os ingleses, por serem brancos, qualquer pessoa de cor branca, bastava não ser totalmente negro, eles atacavam e geralmente eles matavam. Esse brasileiro foi com um grupo, 2 pastores que eu conheço, um já faleceu, o outro está vivo ainda, e eles foram de um jipe, entrando pela estrada de madrugada, eles viram aquela barricada que eles não, nem o próprio local, o cara que estava dirigindo para ele, tentando desviar pelas estradas, escondidas dentro das matas. Sabiam que havia aquela guerrilha ali, eles pararam aquela guerrilha, pararam aquele jipe. Aí perguntaram quem era, ele respondeu: eu sou missionário, veio aqui ajudar o povo, trazer comida, trazer tudo. E eles não queriam Bíblia. O jipe estava carregado e as malas não eram de roupas, era somente Bíblia, a linguagem deles. E quando eles foram, olharam, desconfiaram da Bíblia, mas não abriram as malas, olharam para os livros, olharam para os pastores. E quando ele fizeram uma pergunta, ou foi a pergunta, eles fizeram alguma coisa a respeito de Deus, um dos soldados, não era nem soldado, nem mulher, era tipo grupo de habitantes locais, um tipo indígena, não era indígena, perdi a palavra agora. Ele saiu de dentro da mata, vestido de roupa, que hoje o pessoal da Bahia pode dizer a roupa de macumba, candomblé, vestido de feiticeiro, com um facão na mão, e correu. E quando chegou na frente dos pastores, subiu no capô do jipe, e quando foi em direção aos pastores para matar, eles disseram: não sabemos como, a força, a curva foi diferente. E ele entrou e meteu o facão dentro do capô do carro, quase atingindo o motor. Não houve nada, mas aquele homem caiu para trás. Então o líder dos soldados diz: vocês passam, porque existe algo diferente de vocês, existe um Deus diferente de vocês. Podem passar. Amém. Glória a Deus. A melhor coisa é servir a Deus. Amém. Aleluia. A gente, quando está lá fora, a gente não conhece a igreja, não quer conhecer a igreja. Eu, quando conheci a igreja, eu tive muitos momentos disso. Eu tive uma faca, uma peixeira no meu pescoço, porque eu falava de Deus. Toda vez que eu chegava da igreja, que eu subia, aquele bar, aquele homem era macumbeiro, eu passava, eu abençoava ele, e as pessoas diziam: não chegue perto dele, que ele sabe que se é crente, ele vai, que ele não era nem crente, era recém-convertido.
Ele sabe que você é crente, não chegue perto dele, que ele já falou que vai te matar. Diz, eu sou servo de Deus, eu sou a galinha. Eu passava e dizia, aí, como é que tá? Tudo bem, me olhava para a cara. Um belo dia, quando eu fiz isso, ele saiu pela outra porta e correu, os amigos foram atrás, e ele botou a faca aqui, assim, pedaço dele na cara. Eu me assustei. Eu olhei para ele, eu disse, Jesus te ama, ele apertou mais a mão. Aí os amigos seguraram na mão dele. Eu bem baixinho, falei, não, tô ligado. Rindo, olhando nos olhos dele. Ele largou a faca e disse, não te mato por causa dos meus amigos. Não foi por causa dos amigos. É porque o nome de Jesus tem poder. É porque o Senhor guarda aquele que o ama. É que o Senhor protege aquele que o aceita. Amém? Amém. Aleluia. Vamos botar o texto de Efésios? Vou colocar umas duas coisas aqui para nós, antes de ir embora. Quando Paulo ensina a igreja a respeito de um outro âmbito na vida das pessoas, ele ensina como trabalhar, porque Deus não mostra por mostrar. Se hoje você aqui na igreja está vendo uma outra coisa, não é à toa. Tudo que Deus me ensinou desde o dia que eu levantei minha mão e aceitei Jesus como Senhor e Salvador, tudo que eu aprendi tem uso na minha vida ou na vida de outras pessoas. Tudo que eu fui antes, Deus aperfeiçoou, limpou, preparou para hoje estar neste púlpito falando a vocês. Eu, quando via o pastor do qual eu me converti lá na igreja, lá em Salvador, a maneira que ele falava, o que saía dele, e aquilo tocava meu coração, eu disse para Deus, eu quero isso. Hoje eu estou aqui. Não porque eu queria isso, mas porque ele já queria isso em mim. Eu descobri mais uma coisa quando ele fez o apelo e eu aceitei Jesus. Eu pude entender uma coisa. Eu fui na primeira semana e não aceitei Jesus. Até a pastora Tereza já tinha ido, já tinha aceitado. Eu fui descobrir o que é aquilo que tinha acontecido na vida dela. E eu fui. E na primeira semana eu tive vergonha de aceitar o Senhor Jesus. Eu olhei e disse, não é isso, eu não quero ser crente. Na segunda vez, no apelo, eu pude entender uma coisa. Na primeira semana, eu entendi que as pessoas e o pastor queriam que eu aceitasse Jesus como Senhor e Salvador. Isso não foi o suficiente para eu render meu coração, apesar da palavra ter sido uma palavra poderosa, forte, que mexeu comigo. E certamente mexeu com a pastora Tereza. Mas eu entendi naquela segunda semana que não é, Deus não quer, presta atenção, Deus não quis, quando você aceitou Jesus, Ele não quis que você aceitasse o que ele queria e o que ele quer até hoje. É que nós queremos que esse português agora, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Existe uma diferença entre você aceitar Jesus ou você querer aceitar Jesus. Eu acredito que todos que estão aqui, tenho a certeza absoluta, vocês quiseram aceitá-lo e ele aprovou isso e ele abençoou. Amém? Olha o que diz. Revestiram de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A própria Bíblia ensina sobre o diabo. A gente não pode temer o diabo. Eu conheço muita gente, o nome daquele lá. Quem é aquele lá? Não aquele lá. Quem é aquele lá? Aquele lá. Eu digo, mas eu estou até agora pedindo. Quem é aquele? Eu sei quem é, mas quem é aquele lá? Não gosto de falar o nome. Por quê? Não mexo com isso não. Eu digo, você está falando do diabo? Eu falar isso, não digo por quê? Realmente você não conhece Deus, você não conhece Jesus. A Bíblia diz que Jesus esmagou a cabeça do diabo. Eu costumo dizer que o diabo, ele é um cara chata, porque a Bíblia diz que Jesus esmagou a cabeça dele. Então, quando ele olha, você vai ver a cabeça dele assim, pessoal. Ele não tem poder sobre os crentes. O que ele faz é justamente o que Paulo está ensinando aqui para a gente resistir nos dias difíceis que o diabo está nos atacando. E como é que o diabo ataca? Ele ataca a sua saúde, ele ataca o seu trabalho,
Ele ataca seu casamento, os seus filhos, a sua vida financeira. Ou você pensa que é Deus, ele pode fazer isso, que quer o seu mal. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz em João 8 que Deus amou o mundo de tal maneira que comprou um Lexus para todo aquele que aceitar Jesus. Foi isso que ele disse? Foi o que ele disse? Ele enviou o que ele tinha de melhor. Não foi um Lexus, não foi um Mercedes, não foi um navio, não foi um transatlântico, não foi todo o dinheiro do mundo. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo que eu citei nos faz entender, olha, igreja, para você aqui, igreja, que o principal vinda de Jesus na terra não foi os nossos problemas, mas a nossa vida eterna. O que acontece em nossa vida problemática, e todo mundo tem problemas, e nós vencemos, isso são as vantagens de ter a vida eterna. Porque se não fosse assim, crente não morria, crente não tinha câncer, crente não quebrava perna, crente não ficava com o joelho duro. Crente não chorava, não ficava triste. E tudo isso acontece. Mas o ponto principal da vida de Jesus na minha e na sua vida, ele está preocupado com a eternidade. Porque isso aqui é 80, 70, 80, segundo a Bíblia. O que passa disso é enfado e canseiro. Mas depois disso existe a vida eterna. Então ele ensina para nós nos revestirmos com a armadura de Deus. E a armadura de Deus não é coisa física. Ele fala no versículo 12, a nossa luta, a nossa guerra não é contra as pessoas, carne e sangue, e contra aquilo que nós não vemos, aquilo que está escondido atrás da cortina. Mas hoje aqui Deus está puxando a cortina, está mostrando o que é a realidade de uma vida de uma pessoa, principalmente quando entra na igreja. Ele está dizendo aqui no versículo 12 que há principados e potestades e espíritos dominadores. O que são principados? Quando você tem um governo, e você vê que no governo existem ministérios, e ministério existe os seus súbitos, aí vai para se governo de um estado, vai para a prefeitura de uma cidade, vai para os deputados, senadores. No reino espiritual, a mesma coisa. No reino de Deus existe Deus, ele é o Deus soberano, supremo. Abaixo tem os serafins, querubins que estão ali. Depois vem os anjos, os arcanjos. Né? E nós estamos abaixo? Não, segundo o Salmo 8, nós estamos acima deles todos. Mas como nós não temos aí por completo a vida espiritual, nós não enxergamos. Então, um dia nós vamos estar assim, nesse nível. Aqui na Terra, nós dependemos de que Deus use o grupo dele, os anjos, arcanjos, querubins, para trabalhar por nós. O diabo faz a mesma coisa, ele manda os principados, ele manda os governos satânicos, demônios, hostes espirituais da maldade. E onde é que estão eles? A Bíblia diz que eles estão no segundo céu. Existe um segundo céu. Eu já estou partindo para o estudo bíblico aqui bem profundo, para que a gente que não entende possa entender. A Bíblia diz que existe o céu que nós vemos, o céu celestial, onde estão as estrelas, os astros. Depois existe o segundo céu. Nesse segundo céu é que estão essas forças de Deus e forças do diabo. Deixa eu consertar, eu falei errado. As forças de Deus e as forças do diabo. Deu para entender? O quanto o poder de Deus é maior? Então, lá no segundo céu, estão isso aí. É lá que existe essa guerra, essa batalha. A Bíblia diz que um homem chamado Daniel, ele orou por 21 dias para ter a resposta da oração dele. Aí Deus fala assim, quando você me pediu, imediatamente eu mandei a resposta. Presta atenção que às vezes você está orando, pedindo a Deus, rezando, seja lá o que for, e Deus não responde. Deus não respondeu. O que está acontecendo é que a Bíblia ensina que existe esses demônios, existem esses principados que estão tentando impedir que a tua bênção chegue em você. Como é que você alimenta essa guerra? Com oração. Se alimenta com oração. Então eu tenho que orar para que... Sim, é. Porque orar é falar com Deus. Deus tem o poder de dizer, chega lá agora e chega. Mas não é assim que Deus faz. Deus não fez de você um boneco.
Ele fez você um ser inteligente, com capacidade para entender. E Ele quer que você entenda que no reino espiritual você também tem participação. Você também tem participação para guerrear e para vencer. Amém? Estou quase lá. Versículo 13. Portanto, tomai da armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e depois teres vencido tudo, permanecei inabalável. Eu quero fechar aqui hoje a vocês, antes, eu poderia continuar falando do versículo 15, 16, eu vou falar um pouquinho, que é o sapato, ou seja, a bota, ou seja, o escudo, a espada, tudo isso está escrito aqui no versículo 14 em diante, que é a armadura, a farda, ou melhor, a farda não, a armadura de um soldado romano. Ele especifica aqui como é os anjos, como é nós devemos ser espiritualmente. Temos que ter um escudo, temos que ter uma espada, que é a palavra, temos que ter um capacete para defender os pensamentos, as coisas ruins. Nós temos uma couraça da justiça, né? O escudo da fé protege o seu coração, que é o órgão vital das nossas vidas. Todo o sangue, tudo que passa no nosso corpo passa pelo sangue, ou desculpa, pelo coração. Então, existe uma armadura, uma couraça que protege o seu coração. Mas eu não vou me aprofundar nisso, porque está parecendo mais no bíblico que é uma pregação, mas é uma pregação. Eu quero focalizar aqui no versículo 14. Para você que já sabia disso e para você que está sabendo hoje. O versículo 14 diz assim: estai, pois, o quê? Sigindo de toda a verdade e vestindo a couraça da justiça. Estai o quê? Pois firmes. De tudo que eu falei aqui, você que entendeu, você que é crente, você que está gravando ali, alguém que possa ser que não conheça ainda, não tenha aceitado Jesus, tenho certeza que o pessoal lá vai estar ouvindo isso, que nós colocamos no YouTube. Fique firme. A Bíblia ensina que o diabo vai fazer de tudo para destruir você, mas fique firme. Para você que já está no entendimento, diz, pastor, isso para mim, eu já sei, ok, então eu quero adicionar uma coisa para você. No reino animal, a gente chama o leão como o rei da selva, o rei dos animais. E eu contava muito uma história aqui, e eu senti no coração de contar, isso era pequeno. É quando aquele leão que eu assisti na televisão, o History Channel, o Animal Planet, ele luta contra umas hienas. Hiena, quando ela ataca em grupo. Hiena tem uma das mordidas mais fortes dentro do reino dos animais. E ela é muito má. E eles lutaram com aquele leão, e aquele leão estava todo rasgado. E a câmera lá filmando. Você já reparou que nesses programas eles não interrompem, eles não atiram. É assim que o reino animal acontece, é assim que eles mostram. Aquele leão está todo rasgado, está tentando sair das hienas, e as hienas cercando, e de repente chega mais hiena. E parece que as hienas e outros animais sabem que o leão é o rei dos animais. E aquele leão já está a ponto de entregar a sua vida. Ele está a ponto de desistir da sua vida. E quando aquelas hienas se aproximam dele, já chegando mais perto, dando aquelas bocadas, só resta uma coisa naquele leão. Só resta uma coisa que pode fazer ele viver ainda. Ele levanta e dá um rugido. E aquele rugido faz as hienas correrem. Você vê na cena um monte de hiena fugindo e não volta mais. Por quê? Porque a única coisa que restava naquele leão era o grito da selva, o grito do rei dos animais. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque na nossa vida, às vezes, nós não temos mais força. Nós não temos mais alegria. Parece que tudo de nós foi tirado. A gente perde alguém, perde alguma coisa e parece que se acabou na vida da gente. É na vida, na nossa vida física, na nossa vida aqui, que eu estou falando no nível de baixo, não de cima, de baixo, que nós perdemos tudo. Mas existe algo dentro de mim, dentro de você, mesmo que você tenha perdido de tudo, é um grito de aleluia, é um grito de glória a Deus. Isso vai te levantar, e o Senhor vai levantar você, vai te erguer, e o inimigo vai fugir de ti. A Bíblia diz: resistir ao diabo, se render diante de Deus, e o diabo vai fugir de você. Fique firme. Parece que você perdeu.
Parece que te levaram a unção, te levaram o poder, te levaram o seu dinheiro, levaram sua família, parece que te levaram respeito, parece que levaram a vontade de viver, parece que levou tudo, mas se você está vivo, corre sangue nas veias, dentro de você existe a vontade de Deus para que você se levante e recomece outra vez. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou quase terminando mesmo. Toda hora eu falo isso, mas eu estou terminando mesmo. Mas tem uma coisa que o autor desta carta, usado por Deus, no Espírito de Deus, ele escreveu isso. No versículo 19, ele parece estar passando por isso que eu acabei de falar agora. Versículo 19, ele diz, e também orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Eu não coloco isso só para mim, eu coloco isso para toda a igreja. Porque quando nós intercedemos, no versículo anterior, ele está falando para orarmos com toda a súplica, ou seja, orar chorando, orar intercedendo, orar como você estivesse passando o que o irmão, que a irmã está passando, estivesse dentro de você, na sua carne. Chore, clame e ore pela vida uns dos outros. Por quê? O versículo diz assim, existe uma grande expectativa da humanidade, esperando que os filhos de Deus, os filhos que sabem tudo isso que eu falei hoje, se manifestem. Sabe por quê? Porque dentro de nós, quando nós nascemos, Deus coloca uma coisa. A sede, a vontade de conhecer a Deus. De alguma maneira, mesmo que seja rejeitando Deus, a gente sabe que Deus existe. Porque quando a pessoa diz Deus não existe, ela acabou de afirmar, Deus existe. E dentro disso, dessa semente que Deus colocou quando a gente nasce de nossa mãe, Ele coloca ali uma esperança de que algum dia alguém vai revelar quem é Deus, vai revelar as coisas espirituais. Porque ele vai crescer mamando, ele vai crescer depois indo para a escola, tendo amigos, amigas, ele vai ter o afeto da família, ele vai ter ali, vai conhecer um grupo, vai se casar, vai gerar, vai ter filho de novo, e começa de novo a mesma coisa, mas de cada pessoa que nasce, Deus coloca a vontade e a necessidade de conhecê-lo. Aí Jesus, quando morreu, ressuscitou, e quando ele estava sendo ascendido aos céus, ele chamou aqueles que acreditavam nele, 120 pessoas mais ou menos. E ele disse, ei, eu estou indo agora, mas eu volto, vou mandar outro Consolador, que se chama Espírito Santo de Deus, a pessoa de Deus que está aqui agora, que está em mim, que está em você. Eu mando outro Consolador, porque eu estou indo preparar uma casa para vocês, para quando vocês cheguem lá em cima, tem onde vocês morar. É isso que ele falou. Mas ele disse, eu deixo uma coisa para vocês fazer. Aquilo que eu fiz aqui. Ide por todo mundo. Pregai o Evangelho, pregue, ensine, mostre, demonstre, viva o Evangelho, para que as pessoas me conheçam através de você. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, não aos ricos, não aos brancos, não aos pretos, não aos coreanos, não aos sul-americanos, não aos norte-americanos, a toda criatura. Aí ele fala, agora, aquele que crê, será? Mas o que não crê? Existe o inferno. Existe também o céu, esperando de braços abertos, para que todos que aceitem Jesus possam estar lá um dia. Amém. E é por isso que nós dizemos que somos uma grande família. Porque um dia, quando o arco for tirado de mim e de você, nós iremos direto aos braços do Pai. E a Bíblia diz que que coisa linda está escrito em Apocalipse. Toda a dor, toda lágrima cessará. Glória a Deus. Nós vamos viver com o Pai. Glória a Deus. É uma coisa melhor do que saber que mesmo que morramos antes do tempo, antes que perdemos a oportunidade de
crescer, de ter uma empresa famosa, de ser famoso, antes de alcançar, mesmo que nós não alcançamos aquilo que desejamos hoje, que você deseja não seja alcançado, a Bíblia diz que algo muito melhor que isso te espera. Sabe o que é que espera para nós lá? Olha assim, aquilo que não está, aonde? Me ajuda, versículo. Aquilo que não está no coração do homem, que não subiu, os olhos não viram, o coração não sentiu, a mente não imaginou. Ou seja, pare, eu te dou 5 segundos. Pense em uma coisa maravilhosa na sua vida. 5 segundos. Isso sem pessoa é poeira. É o que espero para aqueles que nele confiam. Está no céu. Está no céu. Aí você está aqui na igreja, eu estou aqui tanto tempo, meus parentes não aceitaram Jesus. Irmãos, Atos 16, 31 diz assim. Presta atenção, você que tem. Eu tenho um monte de parentes, acabei de vir do Brasil, um monte de gente que não quer nem ouvir falar de Deus. Eles falam assim, já vem você, eu nem começo. Eu fiz um acerto com Deus. Que sou eu para fazer acerto com Deus. Mas eu fiz. Eu vou barganhar com Deus e com o diabo, com Deus. Eu não barganhei com Deus. E eu falei assim, eu não abro mais a minha boca para falar de ti para minha família. Porque eu estou me sentindo gasto, eu estou me sentindo desonrado. Cada vez que eu tento falar de ti, de mostrar o teu amor, eles fecham a cara, ou viram a cara e tortam a boca. Eu não falo mais nada. Sabe o que Deus fez? Botou eles em várias situações em aperto, desculpa. Aí eles falam assim, você ora? Eu digo, ora por quem? Não, na situação, eu estou o tempo todo falando de Jesus, dizendo o que ele faz. E na hora que você está no aperto, você quer que eu ore? Aí eles estão assim, digo, eu vou orar, é isso que Deus vai fazer. Eu não conheço nenhuma pessoa, já ouvi gente dizer assim, não, vi pelo amor, que não venha aceitar Jesus por uma certa dor, ou por uma dor iminente. Mas o ponto não é perguntar a você que aceitou Jesus, ou se alguém que está lá um dia aceite Jesus através dessa mensagem ou de outra. O ponto não é esse, o ponto é querer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que aquele que no último dia confessar o nome do Senhor, confessar o nome do Senhor, será salvo. Em Romanos 10, 9 e 10 diz assim, e todo aquele que crê no coração, confessar com a boca que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos para nos dar vida eterna, todo que acreditar nisso, que confessar isso, ele será o quê? Salvo. Agora eu pergunto a vocês, o pessoal da câmera, eu pergunto a vocês aqui, vocês deixaram de comer feijoada, deixaram de comer lasanha, deixaram de visitar a praia, deixaram de beber o melhor líquido que você queira beber, algo assim, vocês pararam com isso, vocês vestem a roupa que vocês querem vestir, vocês dirigem um carro que mudou alguma coisa? Não. Sabe o que mudou? É a visão lá de cima. Para cá é outra. Os valores mudaram. O respeito ao próximo mudou. A vontade de estar na igreja, louvar, cantar, bendizer o nome do Senhor, participar das coisas da igreja, mudou, diferente. Isso nos traz regozijo, nos traz prazer. E todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Esse é o alvo principal de toda a mensagem, de toda a pregação. Não é de encher a igreja. O propósito desse ministério não é encher este local. O propósito é encher o céu. Com pessoas que aceitem Jesus como Senhor e Salvador. E queiram fazer isso. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Eu queria abrir uma oportunidade para a igreja. Eu não estou chamando você a aceitar Jesus de novo. Não existe. Eu, por exemplo, eu aceitei Jesus de uma semana, mas nos próximos 4 domingos eu aceitei de novo. Eu vim à frente. Aí o pastor dizia assim, bem no cantinho, você não já aceitou semana passada? Você é muito bom que é de novo. Eu vim várias vezes à frente. Mas não precisava. Mas eu estava tão assim, alegre em ver um novo, uma nova situação que eu fui de novo. Mas o ponto que eu queria chamar a igreja é que é reforçar isso.
você sente no coração de dizer, Senhor, eu te aceitei, eu estou contigo. Não estou apelando você para aceitar Jesus, porque você já aceitou. Mas é declarar para o mundo, declarar para os testemunhos, declarar para as pessoas que nós temos um Deus e nós cremos nele. Se você é crente, se você é servo, se você é salvo, eu queria pedir muito, mas eu queria que você viesse à frente para declarar diante de todos que você tem um Deus que cuida de você. Se você sentir isso no coração, vem à frente. Você que já é crente, você que já é igreja. Se você sentir isso, se você está lá do outro lado da ouvida, feche seus olhos também, ore ao Senhor e agradeça por um dia conhecê-lo. Agradeça por um dia ter tido a oportunidade de aceitar. Se porventura exista nesse local hoje alguém que queira experimentar esta visão e queira experimentar olhar de uma maneira diferente para entender o que passa. Às vezes nós estamos de um lado, as coisas acontecem, existem 1000 explicações, a gente lê um monte de livro, ouve um bocado de gente que é psicólogo, inteligente falar, e a gente continua não entendendo nada. Mas a gente lê a palavra de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo abre os olhos e nos mostra como vencer a situação. Se tem alguém aqui hoje nesse quadro, eu gostaria de chamar você à frente para orar. Eu quero pedir ao Senhor que nesse momento Ele venha renovar os votos, Ele venha renovar a capacitação. Existe algo dentro de você que Deus está mexendo para que saia, para que seja usado. Se eu nunca aceitasse Jesus, eu nunca estaria aqui. Porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, imediatamente o Espírito Santo nos sela. E aí ele começa a usar pelo propósito que eu fui criado. E eu fui criado para estar ministrando, ensinando a palavra de Deus. O mais que eu faço é extra. O meu trabalho secular é extra. Eu posso parar de trabalhar secularmente, mas eu não posso parar de ministrar a palavra de Deus, senão eu não tenho propósito nessa vida. Se você tem um propósito nessa vida, e seu propósito está estacionado por alguma razão no mal de você, mas se por acaso está estacionado, o seu chamado, o seu entendimento não está indo adiante, eu queria te chamar na frente também para nós orarmos ao Senhor, para que Ele possa liberar aquilo que Ele te chamou na tua vida. Eu quero dizer para você que todo aquele que aceitou Jesus, ele não foi chamado para estar no banco da igreja ouvindo pregação e louvando. Ele foi chamado para estar no banco da igreja louvando ao Senhor, trabalhando para o Senhor e sendo usado lá fora de alguma maneira ou aqui dentro. Pastora Maria. A paz do Senhor, igreja. Eu estou aqui para renovar com o Senhor, dizer para Ele que eu amo e que Ele é o meu tudo, a coisa mais preciosa que eu tenho. Eu digo para minha esposa assim: você é meu príncipe, nunca você vai ser rei da minha vida, porque meu rei é Jesus. Aleluia. Eu falo com minha esposa, o que eu quero dizer, eu tinha 17 anos de idade quando eu aceitei Jesus. Fui a primeira na família. Minha família tem mais de 300 pessoas. Os mais chegados. É família de um pai e uma mãe com 22 filhos, 12, 15, 10. Nós temos 10 irmãos vivos. E eu fui a primeira. Eu tenho aqui, vocês podem verificar, marcas nas minhas mãos de punhadas. De tentar me segurar. E eu pular pela janela, aquela janela de pau que você fechava com a caramelo, para poder ir na igreja dos crentes, porque eu ouvia na cerca de uma casa um hino cantando: um anjo serei, eu quero ir para o céu, um anjo serei, um dia eu vou ser um anjo. Eu falava, eu quero isso para mim. Eu queria ir na igreja dos crentes, mas não podia ir, porque diziam, não vai na igreja dos crentes, porque é isso, porque é aquilo. E eu sou descendente de judeu, e depois a família ficou católica. E eu queria Jesus de todas as maneiras, eu aceitei Jesus. Eu fiz 68 anos agora em dezembro. E eu aceitei Jesus com 17. Perdi a conta de quantas almas eu trouxe para Jesus.
Mas está fazendo 5 anos que eu sofri 2 infartos. Antes dos infartos, pastor. Antes dos derrames cerebral. Antes das infecções do estômago, quase câncer. Células cancerígenas. Eu fiz 6 anos de ministério intensivo no Brasil. Fui a Israel, fui ao Brasil, México, pregando. Foram centenas e centenas de pessoas que aceitaram Jesus, que foram curadas no Morro do Salgueiro, naqueles lugares terríveis, metralhadoras, coisas em cima da gente, barricadas, ataques de carro, moto em cima da gente, de arrancar a porta do carro para poder matar a gente. E aí veio o derrame cerebral, 2 derrames cerebral e 2 infartos. E quando eu perdi mais da metade da memória, eu quero dizer para você que está aqui hoje que ainda não aceitou Jesus. O meu desespero foi tão grande, quando a minha memória começou a ir, que eu esqueci que eu tinha os meus filhos. A única pessoa que eu lembrava dessa igreja, eu vim aqui até 2 vezes por mês. Eu era amiga do pastor Carlos, da pastora Tereza. Eu esqueci todo mundo dessa igreja. O único nome que eu lembrava é deles 2. Eu esquecia dos meus filhos. Se não fosse meu marido, liga para os seus filhos, liga para sua mãe. Eu falava com a minha mãe todo dia. Eu passava uma semana sem lembrar que eu tinha mãe. E um belo dia que eu descobri que eu estava perdendo a memória por completo, foi mais de 60% por aí afora de perda de memória. Fui proibida de dirigir. Eu só lembrei de uma coisa. Eu falei, Deus, eu parei de cantar. Eu parei de ler a Bíblia. Eu não lembrava de ler a Bíblia. Eu não lembrava de cantar. Eu não lembrava das coisas. E um dia eu lembrei de Deus e falei assim, Deus, eu posso perder a memória para tudo neste mundo. Mas enquanto eu estiver aqui, o fôlego de vida não me deixa perder a visão do céu. Não me deixa perder de saber quem é o Senhor na minha vida. E desse dia em diante, a neurocirurgião lá, a doutora que cuidava de mim, que me furou de agulha todinho, para checar tudo, tomando aqueles remédios horríveis. Ela disse para mim, a senhora não dirige mais. Não tem remédio para a senhora vai tomar vitamina B1 só e pode ir para casa. E eu fui para o silêncio da oração. Falei, eu só não quero esquecer o Senhor. Porque de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já comi de bom, bebi, vesti, calcei, participei, a melhor coisa é estar na casa do Senhor. A melhor coisa é viver na presença do Senhor. A melhor coisa é você levantar o seu pensamento e saber, eu tenho um Pai, Ele existe, Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele livra, Ele guarda. Não só a gente, mas todos os seus. Porque crê tu no Senhor. Às vezes o marido vem na frente aceitar Jesus e pensa, eu aceitei Jesus, que vai ser da minha mulher que não quer Jesus? Crê tu no Senhor Jesus, homem, e será salvo tu e a tua casa. Tem a mulher que vem, às vezes não vem o casal, vem sozinho e aceita Jesus. Qual foi a pastora Tereza com o Senhor? Crê tu no Senhor Jesus, mulher, e será salva tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, filho, filha, e será salvo tu e a tua casa. Deus é Deus de família. Ele quer que nós estejamos aqui como irmãos. Ele é o Pai e nós somos os filhos. Nós somos família de Deus. E eu agradeço por esse convite de reconciliar com Deus outra vez. Porque eu vim falando isso no caminho, que eu estou pronta para ir para o céu. Encontrar com Jesus. Rua de ouro. Eu gosto muito de joias. Rua de ouro, mar de cristal. É mansão. O que a gente tem aqui nessa terra? O melhor está no Senhor. Então vamos orar nessa hora. Você que já está aqui com a gente, eu peço ao Senhor que nesse momento aceite. Não necessariamente estou dizendo reconciliar com a salvação, mas reconciliar com o chamado. Reconciliar com o entendimento.
reconciliar com a ação do Espírito Santo, reconciliar com a vontade de Deus para nós aqui na terra. Ó Deus, traz de volta a visão celestial, traz de volta a visão do alto, traz de volta, Senhor, a sede e a vontade de ler, de comer a Tua palavra, de ler a Bíblia. Assim como a coça, aquele animal que é sedento por água, ó Deus, coloque em nós, estamos sedentos por ler, por estudar, por estar junto à Tua presença, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, renova em nós o desejo da salvação, renova em nós o Teu Espírito Santo e abençoa cada coração que está aqui. Se existe aquele que está ouvindo, nesse momento ainda não tem o Senhor como Salvador, em nome de Jesus, nós profetizamos que caia por terra toda barreira, caia por terra toda muralha que está impedindo qualquer pessoa que está ouvindo essa mensagem, seja lá ou aqui, de receber ao Senhor Jesus, porque essa é a perfeita vontade de Deus, que venhamos a conhecer. Eu quero abençoar cada um neste momento, mais uma vez com toda a sorte de bênçãos materiais e espirituais em Cristo Jesus, e que as obras do diabo, os governos, os principados satânicos, os demônios, as hostes da maldade que estão nas áreas celestiais e trabalham para que nós venhamos tentar destruir a nossa comunhão com Deus, comunhão com o outro, eles caiam por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Porque Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, selou a nossa vida com o Pai. E nós estamos aqui como irmãos, adorando e agradecendo pela obra maravilhosa que Deus fez nesta noite em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu falei aqui da última vez que ministrei que às vezes eu chego em casa, na hora que eu vou botar a cabeça no travesseiro, eu olho para mim mesmo e digo, meu Deus, o que é que eu falei? Assim, às vezes eu entro, o Senhor entra na vida de você de falar coisas, mas eu quero dizer para você que guarde o que o Senhor falou hoje. Guarde o que o Senhor falou hoje. Porque antes de uma grande mudança em toda a área, em toda a igreja, Deus faz uma grande mudança em nós. Eu estou esperando ver essa grande mudança na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé para encerrar por hoje. Aleluia. Aleluia. Senhor, eu quero te agradecer a Deus pelo Teu Espírito Santo que trabalhou em nossas vidas hoje e nos trouxe novamente esta alegria de te servir, essa vontade de falar de Ti. Eu quero agradecer pela vida dos visitantes, de cada família representada. Eu quero abençoar o nosso irmão Carlos, que trouxe seu irmão, a sua cunhada, seu sobrinho. Agradecer pela vida do nosso amigo, também irmão que está nos visitando. Pai, eu peço em nome de Jesus, não deixe eles sair daqui como entraram, mas que eles saiam mais alegres, mais felizes, mais ricos, mais esperançosos. Que eles possam ter algo para falar de Ti ao sair deste lugar. Que os anjos estejam guardando cada um deles. E que o tempo que eles passarem aqui em Dallas, eles sejam 100% abençoados por Ti. Em nome de Jesus. Agora que a graça e que o amor de Deus, que a doce consolação que só o Espírito Santo pode nos fazer e nos dar, e este amor que nos faz conhecer ao Pai, que é o amor de Jesus Cristo, que é Jesus Cristo em nós, esteja com vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Igreja, aplauda ao Senhor, porque Ele é bom, sua bondade dura para sempre. Não esqueça de cumprimentar os visitantes, eles são algo importante para nós, vocês são importantes para nós, em nome de Jesus.